duas placas metálicas planas e circulares de raio R, separadas por uma distância d muito menor que R, estão dispostas na direção horizontal. Entre elas é aplicada uma diferença de potencial V, de modo que a placa de cima fica com carga negativa e a placa de baixo fica com carga positiva. No centro da placa superior está afixado um fio isolante de comprimento L menor que D, com uma pequena esfera metálica presa em sua extremidade, como mostra a figura. Essa esfera tem massa m e está carregada com carga negativa menos Q. O fio é afastado da posição de equilíbrio de um ângulo θ e a esfera é posta em movimento circular uniforme, com o fio mantendo o ângulo θ com a vertical. E aí ele termina falando, determine. Vamos então ver como que é essa primeira questão de física aí dissertativa da segunda fase da FUVEST. E na letra A ele já começa pedindo o módulo E do campo elétrico entre as placas. Primeira coisa importante da gente perceber aqui é que o campo elétrico entre as placas não depende da carga que está imersa aqui no meio. Somente vai depender da distância que ele chamou de D e da diferença de potencial que ele disse que é V. Então a gente pode pegar isso daqui e aplicar aquela formulinha especial para campo elétrico uniforme, também conhecido como CEL, que nada mais é do que E vezes D igual a U. Nesse caso aqui, né, o nosso U vai ser chamado de V, de modo que a gente consegue isolar o campo elétrico e dizer que ele vale V sobre D. E aí matamos a letra A dessa nossa questão de física. Uma questão mais tranquila, né? Uma letra mais tranquila, mais rápida da gente fazer. Na letra B, ele pede os módulos T e F, respectivamente, da tração no fio e da força resultante na esfera. Para isso, a gente tem que olhar com calma no nosso desenho, que tem aqui uma atração T, o peso P para baixo, e aí a gente tem que se atentar para onde está a nossa força elétrica. A carga é negativa, ela é atraída pela placa de baixo, logo a força elétrica também aponta para baixo. E finalmente, para descobrir a tração, então, eu tenho que perceber que essa tração precisa ser decomposta em seus vetores Tx e Ty. Por que disso? Porque eu vou perceber que na vertical não existem movimentos. O movimento é circular e uniforme aqui no plano horizontal. Então eu posso dizer que Ty é igual a Fe, ou força elétrica, mais peso. Mas Taif, por que você usou o Ty? Porque o Ty é uma das decomposições da nossa tração. Então eu consigo, a partir daqui, relacionando com força elétrica com peso, descobrir então quem é a nossa tração, que é a primeira coisa que ele pede aí na questão. Olhando rapidinho aqui, a gente vê que Tx está mais ou menos aqui, Ty está mais ou menos aqui, e o nosso θ está naquela posição ali em azul. Ou seja, eu percebo que o nosso Ty é a decomposição que está adjacente ao ângulo, ou seja, é T cosseno de θ. Substituindo todo mundo, nós vamos ter que T cosseno θ é igual a Q vezes E mais mg. E aí só falta eu substituir o nosso E, que a gente já descobriu na letra A. Chegamos então na nossa tração aqui do lado, olha só, que é esse trambolho todo aqui sobre o nosso cosseno. E vou guardar essa resposta porque agora a gente vai em busca da nossa força resultante centrípeta nesse caso, né? Então vamos apagar aqui e continuar. Para descobrir a força F, que nada mais é do que a nossa resultante centrípeta, a gente tem que olhar para essa figura e perceber que na verdade Tx é a única força na direção horizontal, ou seja, ela é a força resultante centrípeta. Então eu posso dizer que a resultante centrípeta é igual ao nosso Tx aqui. Ou seja, o F ele é igual ao T vezes o seno θ. Se o Ty é o T cosseno, o Tx é o T seno de θ aqui, que nada mais é do que esse trambolho vezes o seno de θ. Vou substituir todo mundo vezes o seno de θ que já estava lá. A gente sabe que esse cara todo aqui nada mais é do que uma tangente, de modo que o F é Q vezes V sobre D mais mg vezes tangente de θ. Acabamos então a letra B da nossa questão aí. E aí para a letra C, malandramente, eu mantive aqui esse desenho. O que ele pede na letra C é a velocidade angular ômega da esfera. Então, olha só, nesse movimento circular que está acontecendo aqui, a única força que aponta para o centro dessa trajetória é o nosso T seno de θ, que é o nosso Tx. O Tx é o único que aponta para o centro dessa trajetória.
trajetória circular aqui. Ou seja, ele é a nossa força resultante, ou seja, o nosso F. Então, olha só, temos o T, temos o F e ele pediu o ômega. Substituindo todo mundo, a gente vai ter então isso daqui vezes o seno de θ, ou seja, a nossa tração vezes o seno de θ é igual aqui ao nosso F. Vou então isolar o nosso ômega. Olha só, sabendo que eu consigo cortar esse seno com esse seno, e passei o M e o L dividindo para o outro lado, e a gente vai ter sobrando um cosseno que já existia ali. A gente tem então que o ômega é nada mais, nada menos do que a raiz disso tudo, que já estava aqui, sobre ML cosseno de θ. Chegamos então na resposta da nossa letra C. Uma questão boa, né? Uma questão que começa mais tranquila, te pedindo informações que os alunos estão mais acostumados. E aí depois, para a letra C, ele pede uma coisa um pouco mais complicada, né? Então, se a gente fosse, pessoal, dividir entre letra A, B e C a pontuação dessa questão, eu diria que é 1 ponto para a primeira letra, 2 pontos para a segunda e 2 pontos para a terceira letra, finalizando então os 5 pontos aí que a segunda fase da FUVEST usa na correção. Os corretores têm que distribuir 5 pontos nessa questão e muito provavelmente essa distribuição é a distribuição que vai ser usada aí pela FUVEST. Tudo bem? Mas é uma opinião minha, tá, pessoal? Pode ser que eu esteja errado, mas muito provavelmente, pelo que eu conheço aí dos vestibulares, essa é a pontuação que vai ser utilizada na FUVEST. Tudo bem? Então, uma questão complexa, mas uma questão muito boa aí da FUVEST. E antes que eu me esqueça, se inscreve lá no canal, curte nossa página do Facebook, não esquece de acompanhar a gente e avisar para todos os seus amigos. Beleza? Tchau!